Porque nem todo mundo consegue vender no Mercado Livre. Tem gente que pensa que o problema é o preço do produto. Outros acreditam que escolheram um produto errado. Mas isso não é verdade. Pois dá uma olhada nisso. Tem gente vendendo roupas usadas no Mercado Livre. E vendendo muito. Mas então fica a pergunta: por que nem todos conseguem vender? A resposta é bem simples e se chama SEO. E agora, eu colocarei um trecho do meu curso gratuito de Mercado Livre para te explicar melhor esse assunto. Dá uma olhada. O poder do SEO. O que significa isso, pessoal? Search Engine Optimization. E o que significa? Motor de busca. Eu preciso que você entenda que todos os conteúdos, vídeos, textos, tudo que está na internet é ranqueado através de tags. Ou seja, não se pode perder nada na internet. Os algoritmos que estão configurados, seja do Google ou de qualquer outro mecanismo de busca, eles sabem tudo que estão na internet. Eles localizam isso através da resolução de alguns problemas, através de alguns parâmetros de programação. E o detalhe importante, se você pretende vender na internet, precisa aprender a fazer o SEO nos seus anúncios. Qual é o objetivo disso? Eu quero mostrar para você aqui um exemplo simples e prático, onde você vai entender qual é a importância do SEO. Algoritmo. O que é isso? Eu quero mostrar para você nesse exemplo prático como que você entende da melhor maneira possível qual é o trabalho do algoritmo e como ele pode te ajudar. E o melhor, como que você se beneficia do algoritmo para poder vender mais na internet. Eu coloquei aqui em cima uma barra de pesquisa e eu coloquei uma frase. Eu estou pesquisando no Google. Olha o que eu coloquei. Como fazer bolo de cenoura. Eu coloquei essa frase aqui no Google e apertei Enter. Eu quero saber aqui algumas receitas de bolo de cenoura. Essa parte aqui, ó, essa engrenagemzinha, ela representa o algoritmo. E o que vai acontecer? Ele vai entender o que eu escrevi aqui. Só que o grande detalhe, para que ele entenda a frase que eu escrevi aqui, ele vai utilizar alguns métodos, alguns parâmetros, como por exemplo, palavras-chave. Ou seja, cada uma dessas palavras aqui, ele tem um entendimento delas. E ele pode entender de maneira correta, ou talvez ele pode ficar confuso naquilo que eu escrevi. Por exemplo, a palavra como, ele pode entender que é alguém quer aprender a fazer algo. Fazer, alguém quer tomar alguma ação. Bolo de cenoura, ele pode entender que isso é um bolo, um alimento, alguma coisa para comer. E quando você pesquisa dessa maneira, ele vai trazer os resultados aqui embaixo, olha só. Olha o que eu coloquei. Eu pesquisei como fazer bolo de cenoura, e ele me deu aqui uma receita de bolo de cenoura de liquidificador. Ele também me mostrou, olha isso aqui, um anúncio de um bolo de cenoura sendo vendido no site da L7. E ele fez outra coisa, ó, me mostrou uma receita de bolo de cenoura salgado. Olha que interessante, pessoal. Com esses 3 resultados aqui embaixo, eu fiz essa pesquisa no Google e ele retornou isso aqui. E o que eu entendo disso aqui? O algoritmo não conseguiu entender de forma bem clara o que eu havia pesquisado. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, ele ficou na dúvida se eu queria fazer um bolo. A palavra como não ficou tão clara para ele. Ele poderia ter me dado apenas receitas, mas ele me deu aqui, ó, um anúncio. Ele pensou que talvez eu estava querendo comprar um produto, um bolo de cenoura. Outra coisa, quando eu coloquei bolo de cenoura, faltou explicar para ele que esse bolo de cenoura era salgado ou doce, uma vez que você consegue encontrar dos 2 tipos. Pois é. Tá percebendo que quando você pesquisa no Google, às vezes o motivo pelo qual você recebe vários resultados e que não te atende e você acaba tendo que fazer novas pesquisas, o motivo é que o algoritmo não entendeu aquilo que você estava pesquisando. É uma coisa simples, mas que às vezes a gente não consegue entender. Ou seja, o algoritmo não é o ser humano, que quando você fala com ele as coisas, a imagem surge no cérebro dele, na mente, e ele acaba entendendo por obséquio. Isso acontece muito com a gente. Às vezes alguém fala com você alguma coisa e aquele famoso ditado, para um bom entendedor, meia palavra basta. Pois é, para o algoritmo isso não funciona. E agora, pessoal, eu quero transmitir um pouco daquilo que eu falei aqui nesse exemplo para os anúncios. Você vai entender isso aqui, só que da forma reversa, do lado oposto. Olha só. Agora, nós não somos mais o usuário que quer aprender a fazer um bolo de cenoura. Agora, você revende bolo de cenoura na sua padaria, na sua loja especializada de bolo. A única coisa que você precisa é do cliente. E essa é a grande questão. Quem trabalha com vendas sabe que o cliente é uma das partes mais difíceis de conseguir. Então, olha só, você está prestes a vender um bolo, um produto. Aí, seja qual for, pode substituir o bolo por qualquer outro produto. E a grande questão, você precisa do cliente. Mas para você encontrar esse cliente, você precisa entender como que o algoritmo entra nessa jogada. A grande questão, se quando você pesquisa, o algoritmo precisa entender aquilo que você está pesquisando para trazer o resultado, quando você quer vender, você precisa mostrar ao algoritmo o que você está vendendo. Se o algoritmo não entende do que se trata o seu anúncio, ele simplesmente ignora o seu anúncio e não mostra para ninguém. Se você não recebe visualizações no seu anúncio, provavelmente você não vai fazer nenhuma venda nesse anúncio. Se você recebe poucas visitas, você vende pouco. Se não recebe nenhuma visita, não vende nada. Mas se recebe várias visitas ao longo do dia, o seu anúncio com certeza ele vai vender. E a grande questão, qual que é o desafio de quem pretende vender online? Fazer com que o algoritmo compreenda aquilo que você está anunciando para que ele mostre isso para alguém. Essa é a grande questão das vendas online. Muita gente vende treinamento e não fala isso para as pessoas.
O que você precisa fazer para vender? Simplesmente fazer com que o algoritmo entenda aquilo que você está anunciando. Você não precisa ser bom de lábia, inventar mentiras, você não precisa ser expert em vendas, ter formação nisso ou naquilo, não precisa disso. Você precisa fazer um trabalho de SEO para fazer com que o algoritmo entenda aquilo que você quer vender. Só que espera um momento, como que você vai preencher esse anúncio? Quais são as informações que você vai colocar? Você tem um produto e sabe o que quer vender, mas quais são as informações que você vai colocar? Vai precisar identificar o público-alvo. Quem são as pessoas que vão comprar o seu anúncio? E agora, você está prestes a ver uma técnica que ninguém vai te mostrar de forma gratuita aí no YouTube. É por isso que eu te peço o seu like. Olha só, dá uma olhada nessa estratégia. Agora dá uma olhada nesse vídeo. Nele eu te ensino como utilizar a inteligência artificial para fazer o seu SEO. Clica e assiste.